Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Agradecemos a seguidora que sugeriu esse caso para o canal e ficamos muito felizes com a colaboração. Se você tem algum caso em mente que gostaria que abordássemos, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Além disso, criamos uma postagem específica solicitando sugestões. Então, se preferir, deixe sua ideia por lá. Você também pode enviar sugestões pelo Instagram do canal. O link está disponível na descrição. Ressaltamos que nosso foco são casos nacionais que tenham material suficiente e que já tenham tido um desfecho conclusivo. Lembramos aos interessados que temos um clube de membros no canal. Se você é fã dos relatos e deseja contribuir para o crescimento, considere tornar-se um membro para aproveitar vantagens exclusivas. Dito isso, vamos ao vídeo. Por volta das 7 horas da manhã do dia 24 de novembro de 2018, a Polícia Militar e a equipe do SAMU foram chamadas à residência localizada na Vila Aurora 1, em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. O médico Fernando Veríssimo de Carvalho, de 28 anos, solicitou assistência para uma ocorrência de óbito envolvendo sua namorada, Beatriz Nuala Soares Milano, uma veterinária de 27 anos, grávida de 4 meses. Ao adentrarem o local, depararam-se com Beatriz deitada sobre sua cama, parcialmente coberta, com resíduos de vômito na boca e na mão esquerda. Fernando disse que na noite anterior, para comemorar os 11 meses de namoro, levou Beatriz para jantar em um restaurante e a pediu em casamento. Beatriz teria insistido para retornarem para casa antes da meia-noite, pois queria comprar um carrinho de bebê pela internet na promoção de Black Friday. Eles retornaram por volta de 23 horas. Beatriz foi para o quarto, enquanto ele ficou na sala bebendo caipirinhas. Fernando acabou dormindo no sofá às 3 horas e acordou por volta de 7 horas. Assim que acordou, foi ao quarto e encontrou Beatriz sem vida sobre a cama. Ainda segundo Fernando, ninguém esteve na casa durante a madrugada além do casal. O corpo de Beatriz foi encaminhado para exame de necrópsia pela perícia oficial e identificação técnica Politec, com o objetivo de esclarecer a causa da morte. A ausência de elementos para determinar a causa da morte no atestado de óbito resultou na imediata liberação do corpo à família. O velório e enterro de Beatriz ocorreram no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, local onde a família residia. Inicialmente, a Polícia Civil suspeitava de morte súbita. No entanto, aproximadamente 15 dias após o sepultamento de Beatriz, o resultado do laudo do Instituto Médico Legal indicou que a morte foi ocasionada por impacto no crânio, provocado por instrumento com ação contundente, resultando em hemorragia subaracnoide. Esse tipo de sangramento ocorre entre as camadas das membranas que envolvem o cérebro, conhecidas como meninges. O médico legista afastou totalmente que as lesões manifestadas em Beatriz não decorreram de morte por causas naturais, aneurisma cerebral e ou AVC, tampouco poderiam ter sido causadas por ela própria, visto que tão logo iniciada a autoinfligência de lesões, a pessoa fica atordoada e tem rebaixamento de consciência. O médico legista ainda explicou que os ferimentos no couro cabeludo geralmente não deixam marcas visíveis na pele do restante do corpo, especialmente no caso de Beatriz, onde não houve fratura. Diante dessas circunstâncias, a polícia e o Ministério Público solicitaram a prisão preventiva de Fernando. 20 dias após o crime, na manhã do dia 19 de dezembro, ele foi detido na residência dos pais, localizada no bairro Cidade Universitária, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sendo conduzido à central de flagrantes da polícia. Fernando alegou inocência e afirmou que não estava fugindo da polícia. Na madrugada de 20 de dezembro, ele foi transferido para Rondonópolis e conduzido à penitenciária regional Major Eudo de Sá Correia, mais conhecida como Penitenciária da Mata Grande. Beatriz conheceu Fernando em São Vicente, no litoral paulista, onde ele morava, em dezembro de 2017, através de um aplicativo de relacionamentos. Ela morava sozinha na cidade, onde trabalhava como veterinária. Os dois iniciaram um relacionamento, mas não demorou muito para surgirem alertas de comportamento abusivo.
Bárbara Milano, irmã de Beatriz, relembrou como foi informada da morte da irmã. Ela relatou que por volta do meio-dia, do dia 24 de novembro, recebeu uma mensagem de Fernando no Instagram, pedindo que ela o contatasse. Imediatamente, Bárbara fez a ligação e Fernando informou que Beatriz havia passado mal e falecido. Bárbara recordou o primeiro encontro com Fernando, no qual ele se esforçava para ser agradável e demonstrava interesse em fazer parte da família. Apesar das suspeitas em relação a ele, Bárbara tentou conversar alguns dias após a morte da irmã, indagando sobre o que realmente havia acontecido. Fernando respondeu friamente, afirmando que achava que a causa da morte de Beatriz havia sido um aneurisma cerebral. Bárbara contou que em uma noite ela estava bebendo cerveja com a irmã e Fernando em uma praça, quando uma viatura da polícia passou pelo local. Foi nesse momento que Fernando comentou, abre aspas, eu sou branco, sou médico, a polícia nunca iria me prender, fecha aspas. De maneira descontraída, Beatriz brincou com a autoconfiança do namorado. Durante o período em que ainda residiam em São Vicente, Fernando e Beatriz tiveram uma discussão que resultou em agressões recíprocas. Ao decidir terminar o relacionamento com Fernando, Beatriz enviou uma mensagem à mãe, destacando que não havia alternativa. Ela descreveu Fernando como uma pessoa controladora, propensa a se irritar facilmente, que buscava conflitos sem motivo aparente e apresentava instabilidade emocional. Em setembro de 2018, Beatriz terminou o namoro com Fernando. Durante esse período, ela conquistou uma promoção e foi transferida para uma filial da empresa onde trabalhava, localizada em Rondonópolis, Mato Grosso. Durante esse período, Beatriz descobriu que estava grávida. A família dela sugeriu inicialmente que não contasse a Fernando sobre a gravidez. Após 3 dias refletindo, Beatriz decidiu que o correto seria compartilhar a notícia, pois estava prestes a se mudar e, nas próprias palavras dela, esse não seria um assunto para ser discutido através de WhatsApp. Dessa forma, Beatriz escolheu revelar a gravidez em um local público, onde se sentia mais segura, considerando que não sabia qual seria a reação de Fernando, especialmente após ter enfrentado um episódio de violência anteriormente. Ao saber da gestação, Fernando inicialmente chegou a duvidar da paternidade, mas posteriormente demonstrou entusiasmo e buscou se reaproximar de Beatriz. Ele afirmou que desejava se aproximar para ajudar a cuidar dela e da criança. Alguns dias antes de realizar a mudança para Rondonópolis, Beatriz informou à família que levaria consigo a mudança de Fernando. Durante os 2 meses em que viveram em Rondonópolis, Fernando trabalhou como plantonista no pronto atendimento infantil da rede municipal. Beatriz estava grávida de uma menina, a quem planejava chamar de Helena Ária. Fernando compareceu ao velório de Beatriz, onde abraçou os familiares dela e afirmou acreditar que a causa da morte havia sido um aneurisma cerebral. Segundo a versão de Fernando, na noite de 23 de novembro, após retornarem do restaurante, Beatriz não conseguiu realizar a compra do carrinho do bebê, desencadeando uma discussão entre o casal sobre questões financeiras, resultando na troca de ofensas. Fernando relatou que durante a discussão, Beatriz não aceitou o tom agressivo que ele utilizou em voz alta e tentou agredi-lo. Para se defender, ele utilizou o ombro, observando que ela tropeçou, mas não conseguindo identificar se ela chegou a se ferir. Decidindo interromper a briga, Fernando retirou-se para a sala. Beatriz levantou-se e dirigiu-se para o quarto, manifestando a intenção de dormir. Naquela noite, eles não se comunicaram mais e Fernando optou por dormir na sala. Pela manhã, ao tentar reconciliar-se com Beatriz, encontrou-a sem vida. Sua formação médica permitiu a percepção imediata dos sinais de rigidez e frieza, levando-o a tentar procedimentos de ressuscitação e acionar o SAMU. O SAMU chegou e confirmou o óbito que já havia ocorrido algumas horas antes. Num depoimento posterior, Fernando modificou alguns detalhes do que havia afirmado anteriormente. Ele explicou que durante uma discussão acalorada, Beatriz avançou em sua direção com a intenção de agredi-lo. Na tentativa de se defender, Fernando a empurrou com o ombro, resultando em um impacto contra a parede. O som desse impacto indicou que ela havia atingido a parede. Fernando descreveu o incidente como um momento em que ambos perderam o controle.
Ele não conseguiu lembrar com precisão quantas vezes a cabeça de Beatriz bateu na parede, mas afirmou que ela caiu meio de lado. Ele destacou que não teve a intenção de fazer a cabeça dela atingir a parede. Inicialmente por medo, ele escolheu não revelar todos os detalhes do incidente. Além disso, mencionou que na semana anterior tiveram uma discussão intensa sobre o bebê e o relacionamento, mas sem envolver violência física. Segundo Nazaré Cândido Soares Milano, mãe de Beatriz, quando se mudaram para Rondonópolis, a filha relatou a ela que Fernando era estranho, ele era ruim e ela tinha medo dele. Porém, sem dar qualquer detalhe, dias depois, Beatriz afirmou que não queria mais viver com ele, que tinha medo. Porém, acabaram se reconciliando. Segundo Nazaré, uma das coisas que Beatriz não aceitava era que Fernando gritasse com ela. Na noite em que completaram 11 meses de namoro, Beatriz telefonou contando que Fernando a levou a um restaurante caro, comprou flores e a pediu em casamento, e ela disse sim. A psicóloga, que conduziu 2 sessões de atendimento psicoterapêuticos com Beatriz, afirmou que sua queixa principal era problema de relacionamento com seu convivente, Fernando Veríssimo de Carvalho, sendo que Beatriz o descreveu como um homem ciumento, irritado, explosivo e imprevisível, agressivo no tom de voz e com as palavras, e isso lhe causava medo. Durante o mesmo atendimento, Beatriz acrescentou que se incomodava com a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso por parte de Fernando todos os dias e não gostava da situação, pois assim ele ficava alterado. Nesse momento, Beatriz chegou a defini-lo como uma bomba relógio prestes a explodir. Na mesma ocasião, Beatriz encontrava-se emocionalmente fragilizada e um pouco chorosa, principalmente ao expor que Fernando não demonstrava muito interesse na gravidez, especialmente quando tocava no assunto do enxoval. Beatriz, dias antes de sua morte, gravou diversos áudios encaminhados via WhatsApp a amigos, nos quais relatou problemas no relacionamento com Fernando, tais como ofensas verbais. Ele falava que ela era só uma parasita que tinha nojo dela. E físicas. Fernando tentou estrangulá-la. Descontentamento com a ingestão de bebidas alcoólicas por parte de Fernando e desinteresse na gravidez. Em áudios de WhatsApp trocados com uma colega, Beatriz relatou que em uma das brigas, Fernando lhe deu um sopapo e tentou estrangulá-la. Beatriz também descreveu constantes episódios de xingamentos, gritaria e humilhação. Nas mensagens trocadas com a mãe, Beatriz relatou abusos e humilhações, dizendo que Fernando era grosso com ela sem motivo. Ele ia até o quarto só para maltratá-la e xingá-la. Beatriz expressou à mãe que não aguentava mais a situação. Em outra conversa, Beatriz pediu que uma colega reenviasse áudios e conversas do WhatsApp em que ela relatava as agressões sofridas. Beatriz afirmou que Fernando era muito instável e que precisava manter provas, mesmo que fosse só por precaução. Beatriz havia sido orientada pelo pai a registrar uma queixa na delegacia da mulher. Ela desabafou com uma amiga, dizendo que não tinha ninguém na cidade, que estava com medo e precisava ter cuidado para não se tornar o próximo caso daqueles que vemos na TV. Na semana seguinte ao assassinato, Fernando ligou para o setor de recursos humanos da empresa onde Beatriz trabalhava e perguntou se tinha direito ao seguro de vida. Fernando Veríssimo de Carvalho foi denunciado pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso por homicídio qualificado, por motivo torpe, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, feminicídio praticado durante a gestação e aborto sem consentimento da gestante. Segundo o Ministério Público, ao longo do casamento, Fernando apresentava grande instabilidade emocional. Era uma pessoa ciumenta, irritadiça, de temperamento explosivo e imprevisível. Em Rondonópolis, ele passou a causar um temor grave em Beatriz, adotando comportamentos totalmente contraditórios, tratando-a como uma rainha em um momento e em um outro, destratando e proferindo ofensas profundas. Segundo a denúncia do Ministério Público, por volta das 23h30 do dia 23 de novembro, Fernando matou Beatriz com perversidade e torpeza, desferindo golpes contra sua cabeça com um objeto contundente, resultando em traumatismo crânioencefálico, sem dar a ela nenhuma chance de defesa. Fernando teve a frieza de arrumar o corpo de Beatriz na cama do casal,
Passou o resto da noite bebendo e assistindo televisão na sala. Ao amanhecer, de maneira dissimulada, comunicou o falecimento da esposa aos serviços médicos e autoridades policiais, induzindo-os e também posteriormente a família de Beatriz a concluírem que se tratava de uma mera morte natural. A denúncia destacou que, sendo médico com conhecimento anatômico e possuindo uma estatura alta e corpulência forte, com mais de 100 quilos, Fernando atingiu Beatriz em regiões altamente sensíveis da cabeça, onde sabia que ocorreria uma imediata perda ou rebaixamento da consciência. De fato, conforme a investigação, Beatriz, mesmo sendo de compleição robusta e conhecedora de técnicas de luta, não teve como reagir diante da rapidez do ataque e da perda imediata da consciência. Conforme os autos do depoimento extrajudicial, Fernando chegou a afirmar que o homicídio foi cometido por motivo fútil, sendo provocado por uma discussão que o casal teve devido à organização financeira. Segundo o advogado de Fernando, a versão dada por ele de que acertou Beatriz com uma ombrada não era verdadeira. Afirmou que seu cliente foi orientado pela primeira advogada a dar essa versão. O advogado mencionou que o contato de Fernando com a primeira advogada ocorreu minutos antes de ser ouvido pela polícia e ela o orientou a dar essa versão. No desespero, acabou falando. A defesa argumentava que não existiam indícios suficientes de autoria para pronunciá-lo, principalmente porque o laudo do legista era contraditório, não havendo nenhuma evidência de agressão de Fernando contra Beatriz. O advogado entrou com recursos para tentar anular o júri e colocá-lo em liberdade, mas o recurso foi negado e a decisão de levar Fernando a júri popular foi mantida. O julgamento estava previsto para o dia 20 de setembro de 2021, mas teve que ser interrompido e remarcado para o dia 10 de novembro. Isso ocorreu porque o advogado de Fernando colocou o assistente de defesa também como testemunha, o que não é permitido. Em 10 de novembro de 2021, Fernando Veríssimo de Carvalho foi julgado pelo assassinato da namorada Beatriz Nuala Soares Milano, de 27 anos, grávida de 16 semanas e 4 dias de uma filha dele. Fernando esteve presente no julgamento e depôs durante cerca de 2 horas. Seguindo a orientação de sua defesa, ele negou o crime e o histórico de violência contra a companheira, mantendo sua versão de que Beatriz teria sofrido uma rotura de aneurisma. Ele chegou a contestar o laudo do IML, alegando acreditar que houve erro. A promotora do Ministério Público, Luciana Fernandes de Freitas, tentou incentivar a confissão de Fernando, que continuou a negar a autoria do crime. A promotora destacou a habilidade de Fernando com as palavras, sua fala educada e envolvente, e mencionou que conseguia entender por que Beatriz estava apaixonada por ele. Segundo a promotora, ela nunca viu um réu com tanta articulação verbal. Ela ainda disse a Fernando que confessar seria compatível com seu decoro e hombridade, e era o que Beatriz merecia. Além disso, testemunharam a mãe de Beatriz, a madrasta de Fernando, o médico legista Márcio Landi, responsável pela necrópsia, e o médico Marcos Vinícius Batista, procurado pelo pai de Fernando para contestar o laudo da perícia e oferecer a versão de que Beatriz teria sofrido uma ruptura de aneurisma provocada pela ingestão de dipirona. Vale ressaltar que a versão do médico Marcos Vinícius Batista não foi aceita pela promotoria. De acordo com o perito Márcio Landi, era nítido que Beatriz sofreu agressões externas por ação de instrumento contundente, sendo evidente que foram mais de uma lesão e que essas lesões causaram as hemorragias. Além disso, o perito afirmou que o resultado da necrópsia deixou claro que Beatriz não tinha nenhuma rotura de aneurisma. Segundo ele, ficou óbvio nas fotos a presença das lesões, provocando hemorragia subaracnoide de fora para dentro. Ao proferir a sentença, o juiz Wagner Plaza Machado Júnior ressaltou que, em seu entendimento, houve premeditação. Ele destacou que o réu elegeu criteriosamente a data do fato, utilizou conhecimentos específicos da medicina no ato criminoso, escolheu o instrumento a ser utilizado e como aplicar os golpes, de forma a não deixar vestígios ou que esses fossem mínimos. Após 14 horas de julgamento, Fernando Veríssimo de Carvalho foi condenado a 41 anos e 8 meses de prisão
em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Após 3 anos de espera pela condenação, a família de Beatriz estava finalmente respirando aliviada. Em busca de justiça e engajada na conscientização contra a violência direcionada às mulheres, Bárbara Milano, irmã de Beatriz, lançou a campanha Por Todas as Bias. Vou deixar o link na descrição do vídeo para aqueles que desejarem saber mais. Bárbara expressou que a família reconhecia os problemas na relação, mas não imaginava as proporções que essa situação alcançaria. Ela ressaltou que não esperava que uma pessoa educada, um profissional da medicina com um futuro promissor, estivesse disposto a cometer um ato tão extremo como o homicídio da namorada grávida de uma filha dele. O próximo passo para a família de Beatriz foi buscar, junto ao Conselho Federal de Medicina, a cassação do registro profissional de Fernando. Mesmo estando preso desde 2018 na penitenciária Mata Grande, ele ainda continuava exercendo a medicina no ambiente prisional e recebeu progressão de pena por isso. Em julho de 2022, Fernando obteve autorização de saída da penitenciária com a finalidade de cursar o ensino superior na Universidade Federal de Mato Grosso. Ele foi aprovado no Sistema de Seleção Unificado SISU e ingressou no curso de Psicologia. Fernando destacou-se por alcançar a maior média e a maior nota entre os aprovados do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, obtendo 660 pontos na redação, e a média chegou a 711. Em primeira instância, foi decidido que ele teria direito a 100 dias de remissão de pena pela aprovação e também conseguiu reduzir outros 32 dias de pena por ter iniciado o curso de psicologia. Em sessão realizada em 13 de dezembro de 2022, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acatou parcialmente o recurso da defesa e reduziu para 24 anos e 4 meses a pena de Fernando Veríssimo de Carvalho. O Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade negar o pedido da defesa, que buscava a anulação do julgamento, mas determinou a redução da pena. O desembargador Marcos Machado, relator do pedido, optou por afastar algumas qualificadoras do crime e realizou uma nova dosimetria, resultando na redução da pena em 17 anos e 4 meses. Fernando entrou com um pedido de remissão de pena após ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2021. Em agosto de 2023, Fernando recebeu autorização para realizar trabalho externo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Fernando, que cursava ensino superior, manifestou interesse em interromper o curso para participar do projeto. O juiz concedeu a autorização, condicionando o uso de tornozeleira eletrônica e revogando a permissão para a saída para estudo externo. Consta no site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, que desde o dia 20 de setembro de 2023, o registro médico de Fernando está inativo. Fernando continua a cumprir pena na penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis. Você se lembra ou conhecia esse caso?